Pois é, pessoal, voltei com mais um vídeo de fundos imobiliários para você. Toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, batata, sempre aparece uma perguntinha que é essa daqui, ó. Por que o dividendo do fundo Tegar 11 caiu, Ricardo? Como os stories vão embora depois de 24 horas, eu resolvi gravar um vídeo para a gente tentar elucidar, né? Pelo menos colocar o principal ponto que explica essa redução de rendimento. Para você que não me conhece, eu sou Ricardo Figueiredo, professor na Finclass, especialista em fundos imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai tentar responder essa pergunta aqui, né? Por que o rendimento do Tegar 11 caiu? Já separo o material para as anotações e vem comigo. Meu objetivo hoje é tentar te mostrar aqui aquilo que, na minha leitura, explica parte importante aí dessa redução do rendimento desse fundo. Importante destacar que isso daqui não é recomendação de compra, nem recomendação de venda, né? É só um exemplo didático para mostrar a dinâmica de geração de resultado por parte de um fundo imobiliário de desenvolvimento. Então, para começar, a gente precisa entender quem é esse tal de Tegar 11. Tá? Então, é um FII listado em bolsa, né? Estreou ali, já tem muitos anos de mercado, 2017, tá bom? E ele procura extrair renda para o seu cotista através da estratégia de desenvolvimento. E a gente precisa olhar no detalhe a carteira para entender como ele faz isso, porque quando a gente fala em desenvolvimento imobiliário, você está construindo para depois ou alugar e gerar renda, ou vender e distribuir o lucro dessa operação. Me parece que fica muito claro que tem uma fase aí que, não tem geração de renda, né? Eu estou construindo um imóvel. Calma que eu vou te explicar como é que ele faz isso, né? Porque parece que o bicho não é tão, né, uniforme nessa capacidade de geração de renda, mas a estratégia do Tegar permite sim que ele o faça até pelo tamanho, pela robustez deste fundo imobiliário. A gente não está falando de um fundo imobiliário qualquer. Como eu falei, já é um fundo mais antigo, né? Que começou ali em meados de 2017, tem a administração da Vortex e gestão da TG Core, e o patrimônio dele está aí na ordem de 2,7 bilhões, negociando aí os seus 5, 6 milhões de reais por dia, uma ótima liquidez, inclusive é um dos fundos que estão no IFIX. Bem, agora que a gente já apresentou quem é o tal do Tegar para você, vamos primeiro entender por que as pessoas estão lá colocando na minha caixinha de perguntas do Instagram isso daqui. Por que o dividendo do Tegar caiu, Ricardo? Eu quero que você acompanhe comigo este gráfico aqui, ó. O Tegar, a cota andou sofrendo. Eu peguei aqui a cota desde ali de o final de 2023, e aí a gente veio para 2024, atravessou 2024, boa parte do tempo ali, ó, acima dos R$100, né? Aí quando chegou ali no final, último trimestre, o negócio começou a degringolar. Perdeu lá a casa dos 110, R$100 e veio caindo, chegou a bater a mínima aqui, recuperou um pouquinho, mas está abaixo de R$80, tá bom? Eu parei aqui no final de fevereiro. O mercado precificou esta redução de preço da cota do Tegar na esteira disso daqui. O fundo vinha na mesma janela, tá, gente? Ali, ó, do finalzinho, eu peguei 2023 e 2024 inteiro para a gente poder entender. Ele vinha distribuindo ali, ó, entre R$1,30 e R$1,45 em 2023. Em 2024, diminuiu um pouquinho, mas ele conseguiu sustentar até setembro, ali o patamar um pouquinho acima de R$1,30. Ok, né? Dentro do que o cotista do fundo estava acostumado a receber ali do fundo, ok. Ocorre que desde agosto, em julho a gente teve a primeira queda, ficou um pouquinho acima de R$1,20. E aí depois de agosto de 2024, então a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 distribuições em que ele não voltou para o patamar de R$1,20. Inclusive, as duas últimas distribuições, R$1 por cota. Para quem estava distribuindo ali R$1,30, R$1,40,
veio para R$ 1 por cota. É uma redução significativa. Aí a gente sabe como o mercado é. O mercado ele acaba precificando de acordo com a geração de curto prazo do fundo. É correto? Na minha leitura, não. Mas é o mercado que temos, gente. É o mercado que temos. É um mercado, né, onde a maior parte dos investidores é pessoa física. O investidor pessoa física a gente sabe que é muito relativo à renda. O fundo paga mais, ele corre para comprar cota, o preço da cota anda. O fundo paga menos, ele sai vendendo a cota, o preço da cota cai, ele gera pressão vendedora. Então olha só, rendimento caiu, preço da cota de mercado acompanhou. E aí a turma ficou me perguntando, Ricardo, por que o dividendo caiu? Tem a turma perguntando, será que é oportunidade? A turma que está perguntando se é oportunidade está olhando para isso daqui, né? O famoso PVP. Então peguei o PVP de janeiro de 23 até janeiro de 25 também. Olha só, ele ficou boiando ali pertinho do 1, né? 0,96, 0,95, aí foi para o 1, 1,5, ágil até de 14%. Ficou rodando um bom tempo com ágil ali em 2024 também. E aí, mais ou menos naquela janela final do ano, último trimestre, começou a degringolar, de tal sorte que encerrou janeiro com 0,71. E olha só, eu peguei a cotação de fechamento no dia 5 de março, aquele meio pregão volta de carnaval, peguei a cotação do fechamento daquela data, olhei o último valor patrimonial que tinha disponível, que ainda era o de janeiro, porque o informe de fevereiro não saiu, por óbvio. E o PVP era 0,69, mínima histórica do fundo. E aí, será que é oportunidade ou não? Mas isso aí você vai responder depois que eu explicar por que o dividendo caiu. Meu foco aqui é explicar isso. Se é oportunidade ou não, aí é juízo de valor seu como investidor. Então, por que as pessoas estão me perguntando isso? Elas viram que o dividendo que estava ali acima de R$1 veio caindo, agora estacionou aqui em R$1. Inclusive, o gestor colocou no último relatório gerencial, que é o relatório de janeiro de 25, que a expectativa de distribuição ao longo do restante do primeiro semestre, ou seja, até junho de 25, é o centro do guidance que ele informou. Então ele informou um guidance de distribuição. Ele colocou lá março, abril, maio e junho. Aí ele colocou o máximo que ele espera distribuir, o mínimo que ele espera distribuir e aqui no meio está o centro, né? Ele espera ficar aqui. Que valor é esse? R$1 por cota. Então ele espera manter este R$1 por cota ao longo do primeiro semestre. Ou seja, esse patamar aqui, que é o menor, nos últimos, já temos mais de 24 meses aqui nessa amostra. Já vamos caminhar aí para 2 anos e meio se ele cumprir com este guidance, se ele cumprir com guidance, 2 anos e meio, aí ele vai passar 6 meses distribuindo este R$1 por cota, que é o mínimo nesta janela, tá bom? Certo, Ricardo, mas por que o fundo está fazendo isso? Será que o fundo está mal das pernas? Será que está acontecendo alguma coisa grave para o fundo? Ele estava lá distribuindo R$1,30, de repente R$1,40, ele vem para R$1. Será que aconteceu alguma coisa grave com o fundo? Vamos entender a composição da carteira. Observe este gráfico aqui. Ele mostra o patrimônio líquido do fundo distribuído em classe de ativos. Então ele fala que ele tem equity em desenvolvimento e equity performado como carteira de recebíveis. Equity é quando você está correndo o risco do desenvolvimento. Aí ele tem uma carteira de crédito, a gente está falando CRI mesmo. Guarde este termo aqui de 3,6%, que ele chama de Land Bank. A turma gosta de gastar o inglês, né? Land Bank é banco de terrenos. Ele tem alguns terrenos aí no patrimônio dele para desenvolver no futuro. Ele não está desenvolvendo agora. Comprou o terreno está ali bonitinho, por isso que a gente chama de banco de terrenos ou Land Bank. E aí ele tem outros cacarecos ali, tem participação num shopping, 0,80% do PL, tem um outro imóvel ali que está gerando renda, 0,16% do PL, tem os ativos de bolsa, 3,7% do PL, fundo de renda fixa que ali é basicamente caixa, 4,6% do PL. Vamos focar em equity, gente, porque é equity que explica a brincadeira aqui. A gente está falando de 57 com 16 e o Land Bank também eu coloco nesse bolo do equity, tá? A gente está falando, grosso modo aqui, perto de 90% de equity. Porque ainda tem outras coisas aqui, né? Tem ativo de bolsa, enfim, mas vamos focar nesse equity aqui, onde a gente está falando do equity imobiliário. Vamos lá então. Vamos observar a DRE. Essa é a demonstração de resultado do fundo
aqui base janeiro, tá? Então ele colocou janeiro e aí ele colocou os 2 meses anteriores, né? Então temos um trimestre aqui. O que eu quero que você compreenda? Observe estes números aqui. A gente está falando que ele recebeu da estratégia de equity 21 milhões em janeiro, 21,8 em dezembro, 22,8 em novembro. Note que está diminuindo. Primeiro fator, diminuição. Ocorre que quando eu olho para este mesmo trio de meses, 12 meses atrás, ou seja, novembro de 23, dezembro de 23, janeiro de 25, nós tínhamos uma geração de receitas de caixa em equity 11% maior. Ele gerava mais recurso nesta linha. E quando olhamos em junho, tá? Então você pega 3 meses findos em junho de 2024, ou seja, alguns meses atrás, para não parecer que essa geração estava grande só há um ano atrás. Não, há 6 meses atrás. Este valor era 13% maior do que o valor atual. Tudo isso para te dizer que o fundo atravessa uma janela, não é um mês isolado, porque a gente está olhando já aqui uma janela de 3 meses, e quando você olha alguns anteriores, outubro, setembro, a característica se assemelha. Ele está atravessando uma janela onde ele tem menos geração de resultado na linha equity, que é a principal linha geradora de resultado dele. Como é que essa composição deste tal de equity aqui? Ele está desenvolvendo projetos imobiliários para depois vender e fazer dinheiro. Basicamente é isso. Seja um loteamento, seja uma incorporação. Então você tem lá vários projetos. Eu vou chamar aqui, ó, P1, pode ser um loteamento, projeto 2, pode ser uma incorporação, projeto 3, pode ser mais um loteamento ou outra incorporação. E aí você tem aqui em cada um desses caras um negócio chamado SPE. Pronto. Você tem uma SPE para cada projeto. O intuito da SPE é blindar o projeto. Então imagine que tem um rolo aqui nesse projeto, alguma coisa trabalhista, tudo fica dentro da SPE, não contamina a outra. Então, o projeto está andando aqui, vendeu unidade, então você tem lá uma determinada velocidade de venda, você vai encontrar esse dado com a sigla VSO nos relatórios, né? Que é venda sobre oferta. A gente pega esta variável e considera a velocidade de venda. Então está rolando lá a venda, aí eu tenho um valor na SPE como resultado dessas vendas. Este valor, que está aqui, ó, um pedaço dele é principal, é devolução de principal, porque lembre-se, o Tegar jogou dinheiro aqui dentro para poder financiar esse projeto. Ele captou com os investidores e jogou aqui dentro. O Tegar jogou dinheiro aqui dentro. Tegar jogou dinheiro aqui dentro. Aí tem esse resultado aqui. O que o fundo estava fazendo porque tinha conforto com a velocidade de vendas antes e está fazendo diferente agora? Peguei esse resultado, subi para o Tegar. O Tegar, ele é fundo imobiliário. Um pedaço disso é amortização de principal e outro pedaço é lucro, não é verdade? A fração que é lucro, o que ele tem que fazer? Distribuir para os cotistas do fundo. Transitou aqui no caixa do Tegar, é resultado. Tem que distribuir. O lucro tem que ser distribuído. No mínimo 95% dele é o que manda a legislação. Ocorre que a velocidade de venda, então aqui tinha resultado e aqui tem resultado. Só que a velocidade de venda está diminuindo. Por que, gente, a velocidade de venda está diminuindo? Tá fácil comprar imóvel? Tá fácil financiar? O crédito está mais difícil e mais caro. Além disso, do outro lado, os compradores estão mais cautelosos. Justamente porque você tem um cenário de juros mais altos, né? Então, o comprador está mais cauteloso. Juros mais altos, a economia vai esfriar, a gente pode ver o desemprego acelerar, as pessoas ficam mais cautelosas. Então, a velocidade de venda, o que está acontecendo com a tal da VSO, que é a velocidade de venda está caindo. Não é que ele parou de vender, não, ele continua vendendo, só que a velocidade de venda está menor. De forma cautelosa, o gestor decidiu não subir tudo isso daqui para o Tegar. Porque se o lucro fica dentro da SPE, ele não é obrigado a distribuir, está dentro de uma SPE. E ele não é obrigado a subir já esse lucro.
Por que que ele prefere fazer isso? Essa obra terminou? Não. Essa obra terminou? Não. Tem um negócio chamado POC. A turma gosta de gastar o inglês, né? Isso daqui é simplesmente o percentual de conclusão da obra. Então imagine que o POC dessa obra é 20%. O POC dessa é 95%. E o POC dessa é 50%. Esta obra ainda demandará muito recurso porque eu só tenho 20% dela concluída. Então, ser cauteloso nessa subida é importante. Por quê? Porque depois que o lucro sobe para o Tegar, ele não consegue voltar para cá para poder investir na obra. Ele vai precisar de dinheiro novo. Dá para emitir? O cenário está ruim para emitir, captar cota agora, enfim. Então, o que é que ele prefere fazer? Já segura aqui dentro. Esse cara com 95%, ele demanda menos recurso. A obra está praticamente pronta, está nos finalmente ali. Aqui tem mais conforto para subir. Aqui ainda falta bastante, metade da obra ainda falta. Tem bastante água para passar debaixo dessa ponte. É isso que o gestor está pilotando. Então, note que o que o cotista do Tegar ele precisa desejar agora? Que estas obras onde já está praticamente finalizado, este VSO melhore. Porque se o VSO melhorar aqui, ele vai ter condições de subir mais recurso para lá, né? Porque essa obra já está quase pronta. Se subir demais a VSO aqui, pô, é uma boa notícia? É ótima notícia, excelente notícia. Mas não necessariamente para o rendimento de curtíssimo prazo, para o próximo mês. Por quê? Porque o gestor pode continuar sendo cauteloso aqui. Tive uma boa notícia, melhorou a VSO desse projeto aqui. Mas ainda tem bastante água para passar debaixo dessa ponte aqui, então vamos continuar sendo cautelosos. Se sobe bem a VSO de todo mundo, aí você volta para o cenário que você estava vivendo ali em 23, começo de 24 e beleza. É por isso que o rendimento diminuiu. O rendimento diminuiu por quê? Porque como eu te mostrei aqui na tela, vamos voltar aqui para a tela agora, olha aqui. A linha de receita de equity caiu em relação aos meses anteriores, aos anos anteriores. Deixe-me pegar aqui uma informação para você. Olha aqui, ó. Relatório gerencial do Tegar, janeiro de 2024. Vamos pegar a DRE aqui? Tá aqui, gente, ó. Vou dar um zoom. Olha os números aqui, ó. 24.9, 18.7 e 29.2. Vou até pegar aqui, vamos fazer o seguinte... Vamos somar essa turma rapidinho, para você ter uma ideia, só para você pegar o conceito aqui comigo. Então nós vamos pegar aqui novembro, dezembro e janeiro. Aí vou pôr a 12 meses e atual. A 12 meses está aqui, ó, 24.9, vou pôr aqui em milhões para ficar mais fácil, 18.7 e 29,2. Estou fazendo aqui, você pode fazer na sua casa, relatório gerencial e informação pública. E somamos os três aqui. Agora, vamos pegar os atuais. Os atuais eu coloquei aqui no meu PowerPoint, né? Ó, 22,8, 21,8 e 20,9. Então, note que esse número aqui, o 72, ele é 11% superior ao atual. O 72 é 11% maior do que o atual. Caiu a geração de resultado de equity, sem que a participação tenha diminuído sobremaneira. Vamos voltar lá para o relatório. Se não é o relatório do ano passado... Janeiro de 24, é esse mesmo. Deixe-me ver onde está essa informação da composição. Tá aqui, gente, olha só. Patrimônio do fundo por classe, equity, 77,9. Quando você pega e soma crédito, dá quase 90%. Então, equity mais crédito, como eu tinha dito, dá quase 90%. Quando a gente pega a carteira atual, olha lá, ó, 57 com 16 e mais esse 3,70 dá praticamente 20 aqui, né? 20 com 57, 77. Então, equity, 77. Era 77, continua sendo 77. Aí você tem mais 13 de crédito, dá 90% do PL, 90% do PL explicado pelas estratégias equity e crédito, tá bom? Sendo que a maior parte disso, como a gente pode ver, é equity. Então, essa redução não é explicada porque, a participação de equity caiu na carteira. Não caiu, acabei de mostrar para você. Era 7,7, continua 7,7. Só que os projetos estão vertendo menos resultados no efeito caixa ali, transitando no caixa. Porque a VSO, a velocidade de venda, caiu.
O que é que o gestor poderia fazer para aumentar essa VSO? Porque se ele aumenta essa VSO, ele vende mais, né? Ele está vendendo mais. Se ele está vendendo mais, ele tem condição de gerar mais resultado para o Tegar. Ele poderia baixar o preço, não poderia baixar o preço do loteamento ou do apartamento da incorporação, enfim, ou do projeto de casa, porque tem projetos aí que são residenciais do tipo casa, não apartamento, mas enfim. Ele poderia baixar o preço do que ele vai vender. Ele prefere manter uma política de preservar preço, né? De não canibalizar e diminuir margem. Porque se você baixar o preço, você melhora ali o rendimento de curto prazo, mas não vai voltar para níveis anteriores, porque você está canibalizando, você está diminuindo a tua margem, você está esmagando a tua margem. Então ele entende que por hora é preferível adotar essa estratégia. Eu, como analista, tendo a entender e concordar com ele que para o momento a estratégia faz sentido. Agora, se essa VSO não acelerar, pelo contrário, se ela continuar caindo, alguma estratégia de preço, de marketing mais agressivo vai ter que ser feita. Não tem milagre, né? Um bom marketing, acho que já vale desde já para tentar melhorar a VSO sem mexer em preço, mas para mais adiante, se essa VSO continuar caindo, é preciso repensar. Para o momento, eu entendo que não faz sentido. Essa estratégia que ele está adotando me parece mais adequada para o momento, mas e aí, a sua opinião? Você acha que ele está fazendo certo? E mais importante do que isso, você acabou de ver o que a gente precisa fazer para não ficar refém disso daqui. Ah, o rendimento está caindo. E agora, o que aconteceu com o fundo? O fundo ficou ruim, o fundo perdeu fundamento. Ah, o PVP desmoronou, será que é oportunidade? Me desculpe, se você ficar só olhando esse tipo de informação, você virou refém de volatilidade, você não está analisando absolutamente nada. Análise de fundo imobiliário baseada exclusivamente, e olha a palavra exclusivamente, em múltiplos, é extremamente rasa. O que a gente precisa fazer de fato é isso aqui, ó. Mergulhar nos detalhes. E tudo isso aqui que eu utilizei, gente, é informação pública, está no relatório gerencial. É só abrir o relatório gerencial. Viram que eu fiz coisas relativamente simples, né? É abrir o relatório gerencial. No começo do relatório gerencial, olha só que coisa interessantíssima. Relatório gerencial de janeiro de 25. Aí eu vou abrir aqui para você e você vai ver que tem um comentário do gestor. Aí ele primeiro vai falando do quê? Ele primeiro falou do cenário macroeconômico, inflação, IPCA, patati, patatá. Aí ele vem falando, no cenário acima, reforçamos a manutenção de postura mais conservadora na distribuição de lucros da carteira de participações societárias, os equities, voltada ao desenvolvimento imobiliário. E ele já tinha dito isso em relatórios anteriores, ele só está reforçando. Essa decisão visa monitorar de perto as vendas das unidades, diante de condições atuais do mercado. Condições são essas mais restritivas, crédito está mais caro, as pessoas estão mais cautelosas. Ele explica aqui, ó, as SPS possuem uma média mensal de 62 milhões, mas ainda tem aportes para fazer, ele coloca aqui nos próximos 12 meses. Tudo isso que eu tentei colocar aqui de uma maneira mais lúdica para vocês. Então tá tudo explicado aqui, tudo explicado. Aquela parte que eu coloquei, ó, do POC, ele coloca aqui embaixo, ó. Se tiver mais vendas em projetos com POC menor, o reflexo de curto prazo será inferior. Por quê? Porque ele precisa preservar isso, porque tem muita coisa, muita obra para fazer. Você quer ver o dividendo crescer um pouquinho mais? Essa turma que tem POC mais avançado, que é o percentual de conclusão da obra mais avançado, precisa de menos recurso para terminar a obra. Então, se essa venda acelerar, tem mais condições de você ver essa SPE verter resultado para o Tegar. Agora eu quero que você coloque aí nos comentários se você é cotista desse fundo e se você estava assustado com essa queda de rendimento que ele vem promovendo aí nos últimos meses. E se eu te ajudei a entender um pouquinho mais por que ele reduziu rendimento. Não esquece, né? O like não é tributado. Dedo no like aí, porque ajuda demais o canal para a gente poder entender qual é o tipo de conteúdo que você gosta. Coloca aí nos comentários, né, o que você quer ver aqui no canal. Se for sobre fundo imobiliário, eu aqui estarei para tentar atender o seu pedido. E mais uma vez, calma quando você olhar para PVP e para dividend yield. Abra a carteira, abra o relatório, leia o que o gestor está explicando. Vai lá na DRE para entender o resultado e não se contente apenas com essa DRE. Volte nas anteriores para entender como era,
como ela foi mudando mês após mês para chegar na situação atual. Espero que você tenha gostado do conteúdo e tenha certeza que eu voltarei com muito mais para você. Um grande abraço e até a próxima.